Olá, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Teresa Pinho, sou médium, sou psicógrafa, sou cartomante, trabalho com baralho cigano, trabalho com baralho Dona Maria Mulambo e também trabalho com algumas entidades como a Dona Maria Mulambo, São João Caveira, Seu Sete Encruzilhadas, Dona Maria Quitéria, Tranca-Ruas, Padilha, depende, ok? Há várias entidades com quem eu trabalho. E eu hoje vim falar Dona Rosa Caveira, que me esquecia dela, não me esqueço dela, mas agora, porque é uma das entidades que trabalha comigo mais na parte de encaminhamentos dos antepassados. Eu não vim falar sobre constelações familiares, ok? Não é isso que está aqui em causa. Aqui que está em causa é os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, que já faleceram e estão ainda em espírito, permanecem ainda em espírito, muito perto de nós. Muitos deles ainda vagueiam pelas nossas casas. É assustador? Pode ser, depende, ok? Mas não só, está bem? Às vezes há espíritos que ainda, por questão de memória, ainda permanecem junto de nós, na memória. Um bocadinho diferente, mas vamos falar agora só daquilo que eu queria explicar para vocês, que é qual a influência que estes espíritos têm na nossa vida. O que é que... eu nem conhecia a minha avó. Diz-me muita gente, eu nem conhecia a minha avó, nem conhecia o meu avô, eu não conhecia o meu tio, eu não conhecia ninguém na minha família. Eu nem sequer conhecia os meus pais. Ok? Pode acontecer isso. Porquê é que eles estão aqui? Porquê é que eles andam aqui a fazer? O que é que eles andam aqui a conturbar-me a minha vida? O que é que eu lhes devo? O que é que eles querem? Eu ouço muitas das vezes isso. O que é que eles querem? Eu entendo, ok? Porque muitas das vezes a nossa vida trava porque estes espíritos andam por muito perto. E nós podemos trabalhar os nossos padrões emocionais que nos conectam a esses espíritos. Ok? Ou seja, trocando por miúdos, o que é que eu quero dizer? Nós podemos trabalhar, imaginem, aconteceu-me isto ainda há uns dias atrás, que uma senhora dizia assim, o padrão está-se a repetir. Aquilo que aconteceu com a minha mãe ou com a minha avó, já não me lembro, está-se a repetir o padrão. E eu agora estou a vivenciar aquilo que ela viveu. E eu disse, pois é, são os tais programas, entre aspas, que estão a rodar ainda no nosso inconsciente, no nosso subconsciente ou inconsciente e que nos fazem ainda repetir padrões de pais, de avós e bisavós por aí fora, ok? Eu vou falar um bocadinho, principalmente de mulheres. Nós, mulheres, ainda temos uma carga maior. Porquê? Porque as mulheres, desde sempre, acabaram por sofrer mais. Tá? Homens, não se ponham lá já a dizer não, eu não sei o quê, porque eu também sofri. Não é que eu não estou aqui a comparar, só estou a querer dizer porque nós, como mulheres, tivemos sempre uma luta muito grande por nos mantermos na sociedade, por sermos sempre cumprir expectativas. Ok, nós mulheres temos uma coisa mais pesada ainda, temos ainda algo mais sobrecarregado sobre nós, porque estas mulheres que nossos antepassados ainda vêm com uma mentalidade, ainda estão com uma mentalidade que a mulher é um ser de segunda classe, vamos pôr assim. Que a mulher deve ser submissa, que a mulher não pode sair, que a mulher não pode fumar, que a mulher não pode beber, que a mulher não pode andar de minissaia, não pode andar de decote, não pode sobressair. Isto tudo são padrões que nós trazemos das nossas avós, bisavós, por aí fora, ok? E isso pode ser tratado, sim, mas não é só isso que eu estou aqui a querer falar. Aquilo que eu estou a querer aqui falar é o facto de nós termos espíritos ainda que nos cercam. Que eles não se apresentam muitas das vezes, mas que isso não significa que eles não andem ainda pela casa. Mesmo que você tenha mudado de casa, mesmo que você esteja noutro país. Alguns, nós temos dívidas kármicas com eles. E nem sabíamos. Eu da minha família, vou dar o meu exemplo, eu sempre falo muito de mim, porque eu sou só um exemplo.
exemplo não é um exemplo superior. Tipo, eu sou um exemplo para... Não é? Sou eu uma nos bilhões de habitantes. Pronto, sou eu um exemplo. Eu encaminhei antepassados meus, que eu não os conheço. Alguns nem de fotografia. Na altura não havia fotografia, alguns nem de fotografia. Mas eu tive que o encaminhar. Porquê? Porque eu tinha uma dívida kármica com ele. Algures numa outra vida. Não interessa sempre saber qual é a vida, não interessa sempre saber o que é, porque senão nós não fazemos mais nada. Nós temos centenas, algumas milhares de vidas, então nós não fazemos mais nada se não olharmos para a vida. O que é que eu fiz na outra vida? Não interessa. Só interessa se vier desbloquear alguma coisa. Então, isto das vidas passadas, eu faço e faço com a intenção de desbloquear alguma coisa, nunca com a intenção de curiosidade. Está bem? Não saber se eu fui a rainha da Pérsia, se fui a escrava Isaura, não interessa. Interessa é qual é o padrão que está aqui a vibrar, que eu trouxe daquela vida e preciso desbloquear. Isso é o que interessa. Seja eu o que for, não interessa. Eu já percebi, eu já vi em vidas passadas que eu já matei crianças. E não é fácil lidar com isso. Não é. É preciso ter um certo poder de encaixe. Porque se eu vou dizer a uma pessoa que não entra na espiritualidade que ela, olha, tu já mataste crianças, a pessoa começa a entrar em pânico. Mas que eu sou um monstro, não é? Já tinha que ter uma compreensão de que aquilo foi uma experiência pela qual eu tive que passar. Já paguei por isso, provavelmente, ou ainda estou a pagar. Mas não, acho que já paguei por isso, aqui não está a questão de pagar, era aquele padrão inconsciente que estava ali ainda a vibrar, daquela vida que estava ali ainda a vibrar em mim. Ok? Não necessariamente o facto de eu andar a matar crianças, mas a vida que eu levei ao mesmo tempo ainda estava a vibrar. E ainda vibra. Ok? E devagarinho tem que se limpar, porque eu tenho um karma mais pesado, mais abrangente, vamos dizer assim. Talvez por ser espiritualista. Bom, isso é outra conversa. Aquilo que eu estava a querer dizer era mesmo assim. Às vezes quando a gente tem os antepassados muito perto de nós, eles acabam por serem ainda na atualidade aquilo que eram há 20 não, desculpem. Sim, 20, né? Mas há 50, 100 anos atrás. Ou seja, por exemplo, eu sou uma mulher que gosto de viajar. Isto é um exemplo, ok? Gosto de sair, gosto de ir para outros países, gosto de descobrir, isto hoje em dia é permitido, ok? No tempo da minha bisavó não era. Mas, aquilo foi-me incutido pela minha mãe, de que eu sair era muito perigoso. Porque a minha mãe, na altura, vivenciava que sair era muito perigoso. Porque a avó dela vivenciava que sair era muito perigoso. Porque a bisavó dela vivenciava que uma mulher na rua era muito perigoso. Imagina num outro país. Ui, perigosíssimo. Ok? E eu quero ir para o estrangeiro. Eu agora quero ir para o estrangeiro. Mas, tipo assim, eu sinto uma certa vontade. Mas, ao mesmo tempo, digo logo não. Mas porquê? Nunca tive vontade. Como nunca tiveste vontade? És nova, não tens marido, não tens filhos. Não que isso fosse um problema, mas pode ser, ok? Entender assim. Não tens nada que te prenda aqui, até tens aí um curso que podias fazer no estrangeiro e que lá ficarias muito mais bem posicionada em todos os termos. Mesmo que quisesses voltar depois, já tinhas um currículo no estrangeiro que só por si já é um grande avanço mediante os outros que nunca saíram deste país. Por que não? Por que não? Por que não? Como assim? Eu já pensei, isto aconteceu-me, ok? Eu já pensei nisto, mas não. Ou seja, aquele programa que a bisavó pôs a rodar, ainda está a rodar nela. Mas pior do que isso, é a própria bisavó ainda frequentar a casa dela. Isto acontece com toda a gente.
os nossos antepassados ainda nos vêm visitar. E isso é bom. Aqui acho que aqui a forma de eu pensar acho que é muito diferente das outras pessoas, ok? Pode haver quem pense ainda como eu, mas acho que há outras pessoas que não, que vão dizer que eu estou errada e está tudo bem, não me importa, caminho para a frente. Aqui a questão está, depende dos antepassados, depende de quem eram estes antepassados, depende da relação que nós tínhamos com ele e depende, quando não temos relação da nossa dívida, se tínhamos dívida kármica ou não com ele. Se ele está zangado comigo, mesmo não me conhecendo nesta vida, se ele ainda está zangado comigo porque eu na outra vida o matei e nenhum de nós nesta encarnação sabia. Está meio confuso? Acho que não, acho que dá para entender. Entendem que as coisas não são assim tão simples. Não é só chegar lá e querer mudar o padrão vibratório, o padrão de pensamento, o padrão de sentimento e o antepassado vai à vidinha dele. Não. Pode acontecer, pode, mas nem sempre é assim. Muitas das vezes o antepassado está ali à espera que tu simplesmente pagues a tua dívida com ele. E agora como é que eu vou pagar uma dívida com o meu antepassado? Fácil. Vais ter que o encaminhar. Como é que eu faço isso? Podem fazê-lo comigo? Podem. Eu trabalho com Exu e com Pombogira, são os guardiões. Então, são eles que tratam desse assunto. Mas eu não sabia de nada. Pois não. Mas eu sou uma vítima. Não. Não és uma vítima. Porquê? Tu quando vieste para aqui, apesar de todas as circunstâncias, o objetivo era tu despertares. E se calhar muitas das vezes falaram contigo sobre isto e tu nunca ligaste nada. Muitas das vezes tiveste essa intuição que aquele antepassado estava ali a rondar-te ou que estava ali alguém estranho e tu nunca ligaste nada. Se calhar tu vivenciaste vivenciaste numa família extremamente católica e nunca sequer te deste ao trabalho de questionar porque é que a tua família é católica, porque é que tu tens que ser católica também. Aqui é que está a questão. Tu nunca és vítima, sabes porquê? Porque a certa e determinada altura, nós quando crescemos, nós quando ganhamos a nossa individualidade, nós temos que nos pôr em causa. A nossa família, nós temos que pôr a nossa família em causa. E a maior parte das pessoas nunca puseram a família em causa. Eu não estou aqui a dizer para tratar mal a família, nada disso. Aqui a questão está. Eu vou dar um exemplo, Portugal é um país católico. A minha família é católica. Meu pai é católico, minha mãe é católica. Vivenciam aquilo ao máximo. Tá, e tu sempre vivenciaste assim. Tá, alguma vez tu puseste em causa o porquê? Já pus em causa o porquê. E qual foi a conclusão que tu chegaste? Eu não me ligo muito com aquilo. E o que é que tu fizeste sobre isso? Continuei na mesma. Pronto, já não és vítima. Foi uma escolha tua. Ponto. Gente, isto funciona assim. É chato? É. Eu passei por isso. É muito chato porque nós ficamos assim. Mas nada. É tua missão vires questionar-te a ti. Mas é tua missão vires e questionares os teus pais. Se não consegues questionar os teus pais diretamente porque não tens essa abertura, questionas para ti mesmo, para ti, observa à tua volta. Mas não, as pessoas gostam de vir dançar o bailinho, entendem? Tipo assim, a minha mãe toca a música e eu danço, o meu pai toca a música e eu danço. Não parou para pensar assim, espera, mas eu não quero dançar esta música. Isto é a nossa obrigação e nós temos a obrigação de fazer isto. Só que não fazemos. E depois, consequência, não ouvimos nossa intuição. Consequência, a vida sai dos trilhos. Não cumprimos a nossa missão. Consequência, andamos tristes e deprimidos. Não encaminhamos antepassados. Não damos ouvidos aos nossos antepassados. Nem todos os antepassados são maus. Tá? Só estou a dar exemplo daqueles que são mais complicados para a nossa vida evoluir. Porque nós temos muitos antepassados que nos vêm proteger. E nos visitam durante o sonho. Eles visitam-nos.
ok? Eles visitam-nos. Avós que nós não conhecemos, eles visitam-nos. Nós temos de ter atenção que eram pessoas e que eram falhos também. E que alguns evoluíram, ótimo, porque vem-nos ajudar. Alguns não evoluíram, alguns involuíram, ou seja, ficaram presos aqui na crosta terrestre e ainda são espíritos apegados aqui. E vêm-se alimentar da nossa luz para continuar a ficar aqui. Ai, mas ele era tão boa pessoa. Achas tu? Não, às vezes nem é questão de ser boa pessoa, não é questão de ser má pessoa. Às vezes é uma questão de ser apegada a isto. Apegada ao dinheiro, por exemplo. Uma pessoa apegada ao dinheiro fica aqui a ver quem é que vai ficar com as terras. E depois há heranças que não andam para a frente. Há heranças que não andam para a frente. Porquê? Os espíritos estão aqui apegados. Há casas, eu às vezes passo e penso assim, meu Deus, tanta casa a apodrecer. E há pessoas que trabalham na imobiliária e dizem assim, epá, a pior coisa que nos pode acontecer é uma herança. Eia, aquilo demora, aquilo anda. Óbvio, os espíritos estão ainda apegados ali. E as pessoas não vendem nada, não se conseguem desfazer daquilo. Há muitos espíritos que ainda vivem em casas e ninguém se aproxima delas. Inclusive eu tenho aí um vídeo, um grupo no Facebook que se chama Tudo Abandonado, onde aparecem muitas imagens de casas muito abandonadas e ninguém, há anos, dezenas e algumas, se calhar até há séculos, ninguém toca naquela casa. Nunca ninguém se perguntou porquê é que será? Ai, vivem lá espíritos. Vivem. Vivem. Vivem lá espíritos e não deixam que ninguém se aproxime. Verdade. Algumas. Outras podem não ser, mas algumas. Então, recapitulando. Antepassados são espíritos falhos, como nós. Alguns já evoluíram, outros não. E esses que não evoluíram, nós temos uma responsabilidade sobre eles. Não são todos, não. Tem que ser visto caso a caso. Cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Não posso falar que sejam 100% assim, não. Okay? Isto vai depender. Eu, por exemplo, na minha família, tinha muitos tios. Tive que encaminhar alguns tios, e já não estou a falar de avós, estou a falar de tios. Tive que encaminhar alguns, outros não. Porquê? Porque outros optaram, já estão evoluídos, então não há necessidade de os encaminhar. Outros, há muita necessidade de os encaminhar. Porquê? Porque eles ainda sofrem. Aqui não vale a pena a gente ficar com raiva deles. Porque no fundo, tudo que acontece é sempre consequência de um sofrimento, de muitas escolhas, algumas não. E nós mulheres, volto a falar de nós mulheres às vezes já não temos escolha. Nós às vezes já nascemos e escolha não. Retiram-nos a força à nascença. Logo. Então acabamos por não ter grandes escolhas. Ok? Torna-se muito difícil tomar certas escolhas porque logo à nascença já nos tiraram as forças. Mas isso também é outra questão. Bem, o vídeo já está a ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostava que as pessoas pensassem bem nisto que eu disse, porque é muito sério. É muito sério. E só mais uma questão que eu acho que também ainda que é importante, que é tudo que nós não fizermos em relação aos nossos antepassados, por uma questão de herança, quem é que vai fazer? Os nossos filhos. Os nossos filhos. Ai, não tenho filhos. Tens sobrinhos. Tens alguém de certeza vai ficar com isso. A menos que seja uma família que já esteja tão evoluída e que já não haja mais reencarno aqui na Terra, daquela família. Uma coisa muito rara. Ok? Então, agora sim vou acabar o vídeo. Um beijinho. Se precisarem de alguma consulta, de alguma coisa em particular, podem me mandar mensagem. Tem aí o meu número de WhatsApp, tem aí as minhas redes sociais. Eu agora vou pedir só uma coisa.
Pessoal, eu queria começar a abrir o TikTok para começar a fazer diretos lá, só que pelos vistos tem que ser, acho que é mil pessoas. Então eu tenho muito poucas, comecei há pouco tempo. Então vão lá e subscrevam o canal, façam um gosto e ajudem-me a crescer ali aquele canal, está bem? Porque vai ser muito interessante fazer diretos por lá. Até de dilemas, se surgir, sim, porque não. Tá bom? Beijinho. Tudo bom.